Hoje a gente vai fazer uma coisa que eu já quero fazer há algum tempo, na verdade. Eu venho pensando que talvez seja uma coisa bem divertida e interessante de fazer, que é reagir a um curta-metragem que eu fiz em 2020, março, abril, quando começou ali a pandemia. Estava gente escrevendo, tinha gente fazendo ensaio fotográfico, não sei o que, tipo, todo mundo produzindo. Aí eu peguei e pensei, quero fazer alguma coisa também. E aí saiu esse curta-metragem chamado Notification. Foi um negócio assim, tipo, eu tive a ideia na sexta-feira, aí sábado e domingo fui fazendo storyboard e gravando, aí na segunda-feira eu editei e tava pronto. Não é nada demais, é mais uma brincadeira, assim, que virou um curta-metragem. Basicamente isso que a gente vai ver, e eu acho que vai ser interessante porque 2 anos depois eu vou dar alguns comentários do que eu mudaria, do que eu faria diferente, basicamente o que eu tava tentando emular ali. Então vamos lá, vai ser interessante, bora. Tá, dá um pause aqui bem no começo. A gente começa nessa tela preta e aí a câmera vai girando para a esquerda e mostra eu sentado ali no computador. Primeira coisa que eu acho interessante comentar é que, apesar de ter sido tipo uma ideia muito rápida, algumas coisas foram pensadas. Então, por exemplo, eu escolhi não ter mais nenhuma iluminação ali, então a única luz que eu tenho é a luz do monitor do computador. Nesse frame fica muito legal, porque aí você tem esse halo de luz ali atrás, mais ou menos, né? E dá pra ver perfeitamente. Em outros enquadramentos, o rosto vai ficar um pouco escuro, mas enfim, foi uma escolha minha naquela época. Não sei se eu faria diferente, eu acho que eu gosto de usar apenas a luz do computador, porque deixa toda essa área escura em volta e ajuda no clima de terror, né? A camiseta branca foi escolhida para me destacar do fundo. Então, se você olha como a luz está de frente para mim, a minha sombra está atrás. Então, se eu tivesse com uma camiseta preta ou uma camiseta de uma cor mais escura, ia ficar um pouco difícil de enxergar. Por exemplo, olha como é difícil de enxergar a touca que está na minha cabeça ali em cima. Aí então eu escolhi a camisa branca para ela refletir essa luz e me destacar do fundo. E eu tô de touca porque no dia que a gente foi gravar, minha careca não tava muito boa, não tava como tá hoje, por exemplo. E aí eu escolhi colocar a touca e ficar um pouquinho mais bonitinho pro curta-metragem. Vamos lá. Bom, aqui, quando corta para um plano mais próximo do meu rosto, que pega daqui do peito e aí até um pouco mais acima da minha cabeça, você vê que a iluminação ela já fica um pouco mais escura no rosto, não tão boa quanto estava antes, mas mesmo assim dá para enxergar. Eu acho que não tira tanto quem tá assistindo de dentro do curta, então, tipo, pra mim tá bom. Aí eu ouço uma notificação. Eu gosto de usar o take do mouse com a luz vermelha, porque contrasta com a cor azul. Eu vou tentar encontrar também uma imagem da cor original do que foi gravada, porque a gravação original ela é um pouco esverdeada, a cor ela é meio verde. Todo esse tom de azul foi feito na pós-produção. Então, esse alto contraste do que é o preto, do que é o branco e do que é o azul foi eu brincando ali com saturação de cor, contraste, não sei o que, e na hora de editar o vídeo. E aí eu gosto bastante do contraste do vermelho do mouse, da luz do mouse, com a cor azul ao redor, assim, eu acho que fica bem bacana. Então eu peguei, ouvi uma notificação, vi o que era, continuo digitando, tô digitando, clico no mouse, mais uma notificação. Aí corta, tem esse take do Facebook, notificação do Facebook. Isso foi muito engraçado porque quando a gente estava gravando, eu não tinha esse sininho com uma notificação. Aí o que eu fiz? Eu fiz um post falando, gente, alguém curte aqui porque eu preciso de um take com uma notificação do Facebook só pra eu gravar. Aí alguém foi lá e curtiu, e aí foi quando eu peguei e gravei ali a tela do computador pra ter essa notificação. Tem a minha reação ali, a notificação. Todos os sons do mouse e do teclado, eles são em câmera. Eu não fiz nenhum trabalho de Fuller.
esqueci o termo certo, mas eu não fiz nenhum trabalho de produção sonora depois, a não ser inserir algumas notificações específicas que eu não tinha o aplicativo. Por exemplo, o Grindr. Eu não tinha o Grindr, eu tive que colocar a notificação do Grindr no celular. A notificação do Messenger também. Eu gosto muito desse enquadramento. E porque, de novo, ele ressalta os elementos que eu queria ali. Você tem a tela do computador fazendo pode dizer, essa luz assim, certo? Então ela vai abrindo assim, e aí você consegue ver perfeitamente o meu perfil ali, a touca, o rosto, a expressão. Você tem a camiseta branca refletindo a luz, o celular, e em volta tudo muito escuro, tudo preto para ajudar no tema do terror. Eu gosto muito. Aí corta de novo para frente do computador. Esse início do curta é algo que eu trocaria. Deixa eu pausar aqui porque vai acontecer alguma coisa importante. Esse início é algo que eu trocaria, porque qual era a ideia? A ideia era mostrar uma pessoa sendo atordoada por notificações. E aí uma dessas notificações fosse a notificação perigosa, que trouxesse algum perigo, algum risco para ela e tal. O que eu mudaria nesse início para dar mais ênfase nessa ideia, ter cortes mais rápidos entre uma notificação e outra. Então, tipo, teve uma notificação, clicou, reação rápida, mais outra notificação. Porque aqui eu sinto que entre uma notificação e outra demora muito. Então, é 1 minuto e 21 de curta, 1 minuto e 21 de cena e uma notificação aqui. Aí eu reajo. Aí mais uma notificação ali. Não tem essa ideia de notificação atordoante. A ideia de atordoamento, pra mim, tipo, não existe aqui. Então isso é uma coisa que eu mudaria. Aqui em 1 minuto e 21 acontece a primeira grande coisa, assim. Que é, eu tenho um som de uma notificação, e aí você tem esse efeito sonoro do osso, e depois a minha mão indo até a mão esquerda. A ideia era que a minha mão ficasse grudada no teclado. E por isso que eu tento tirar e eu não consigo. Você tem esse zoom é digital, foi feito na pós, e aqui, acompanhado da trilha sonora, é a primeira vez que eu uso esse ângulo da câmera pegando de cima para baixo. Por que é a primeira vez que eu uso esse ângulo? Porque ele é meio esquisito, comparado aos outros que são mais retos, e ou tá mostrando de trás do computador, ou tá mostrando de perfil, ou é um close mais próximo. Eu queria esse ângulo exatamente para quando começasse a acontecer alguma coisa esquisita. Quando começasse alguma coisa esquisita, pá, um ângulo de cima que não foi mostrado ainda, um ângulo novo. Ali você consegue ver que eu tô como que puxando a mão esquerda, tentando tirar ela do computador. Eu não sei se para quem assiste o curta da primeira vez, a pessoa consegue pegar essa ideia, mas enfim, foi a minha tentativa. Ali uma reação minha olhando para a última notificação do computador. Gosto muito desse shot de o mouse tá ali bem na frente da câmera, você tem uma profundidade bem interessante que eu acho que no resto não tem, porque tipo é um lugar, é um espaço um tanto compacto, né, que eu tô gravando ali, então tipo é o computador e eu e o computador. Então, às vezes, a tela do computador está em primeiro plano, eu tô atrás, mas aqui dá uma sensação muito bacana de você tem o mouse, aí você tem o teclado, aí no fundo você tem a minha mão e a mão direita ela sai de lá e ela vem se aproximando da câmera. Eu achei isso bem interessante. Outra coisa que eu mudaria nesse caso é a trilha sonora de suspense, ela vai fazendo ela vai aumentando, né, como se fosse um suspense para um clímax ali da cena, só que ela termina antes do clímax. Então ela acaba aqui. E aí você tem o clique muito próximo da câmera, que eu gosto muito também. E aí pela primeira vez você vê uma mensagem esquisita, que é essa mensagem de grit. A ideia era que a trilha sonora parasse antes, e aí quem tá assistindo ficasse meio sem reação, porque nada aconteceu. E quando acontece alguma coisa que é essa mensagem esquisita, a reação da pessoa fosse uma reação natural, a reação de quem tá assistindo mesmo, que a trilha sonora não levasse a pessoa a ter aquela reação, sabe? Eu não queria guiar a reação da pessoa, eu queria que a pessoa tivesse a reação natural nessa situação. Não sei se a ideia foi muito boa, no momento eu tava me achando um gênio ao pensar nisso, hoje nem tanto, não sei. Que você tem mais uma reação minha, digna de Oscar. Não sei porque eu olho pra trás, não vou mentir, tipo...
E aqui, sim, agora sim, esse eu acho que é o mais problemático. Quando eu me balanço ali no computador, a minha mão esquerda está presa ao teclado, certo? A ideia é que a mão direita também ficou presa no mouse, mas eu esqueci de colocar um take para demonstrar isso, ou um efeito sonoro que desse mais a ideia. Não sei, hoje eu olho e ficou esquisito. Aqui quando eu grito mãe, isso é interessante, esse som rasgado da minha garganta, ele foi gravado depois. Então esse é um efeito sonoro que eu coloquei depois, um trabalho de som que eu fiz depois. Na gravação eu só abro a boca, mas não sai som nenhum, porque a ideia inicial era não sair som nenhum. Aí quando eu tava assistindo depois eu falei, não, seria legal se saísse pelo menos uma tentativa de grito, uma tentativa de alguma coisa, e realmente não sai, então eu tive que gravar isso. Não sei o que tá acontecendo. De novo, esse zoom, ele é digital. Aqui eu acho interessante falar também, todo movimento de câmera, vai ter uns movimentos de câmeras mais pra frente bem legais, mas esses zooms, eles são todos digitais, porque a gente tá gravando com o celular e eu não queria que tivesse a coisa da câmera tremida, sabe? Eu queria que fosse uma coisa mais estática mesmo pra dar essa pontinha de profissional, digamos assim. E aí, esse zoom, ele é digital. Bom, se Hollywood pode criar ambientes digitais, câmeras digitais, personagens digitais, por que eu não posso usar um zoom digital? Então eu usei. Ali a mensagem, quem tá me mandando essa mensagem sabe que eu tô gritando mãe, então eu tenho a reação de novo. E aí esse shot que foi usado como pôster, na hora que eu tava promovendo o clipe, o curta pra todo mundo ver, eu usei ali também na thumb. Essa ideia de pegar do ombro pra cima e a expressão um tanto exagerada foi inspirada pelo um shot de Hereditário. Você tem ali, eu esqueci o nome dela, meu Deus, Toni Collette fazendo ali o grito maravilhoso dela, então tipo, fica aí a inspiração, foi inspirado lá. E eu gosto muito dele também, não porque foi eu que fiz, mas eu gosto. Aqui é quando os meus talentos de atuação, eles começam a ficar um pouco cringe, eles passam da tentativa e eles ficam cringe, tipo... Pra que tremer o lábio? Não precisava tremer o lábio, não sei por que eu tremi o lábio, aí ficou um pouquinho exagerado demais, mas enfim... A pessoa manda ali uma risadinha, ela tá achando graça no que tá acontecendo. E aqui começa a loucura. A câmera vai se aproximando, você tem esse efeito sonoro e começa a piscar as coisas. Eu tô confuso, eu olho pra tela do computador confuso. Quem tá assistindo não vê a tela do computador. Eu acredito, hoje seria uma das coisas que eu mudaria. Eu acho que eu colocaria um plano aqui em cima do ombro, ou um plano de trás, mostrando a tela do computador e o que tá acontecendo lá, pra pessoa... ver ao que eu estou reagindo, mas isso eu mudaria, só que eu acho também que a aproximação da câmera, esse zoom, ali se aproximando de mim e da tela do computador, ele dá a entender que alguma coisa vai acontecer também, eu gosto bastante. Você tem esse efeito sonoro de o que quer que esteja acontecendo, a sucção e o osso quebrando, o osso, entre aspas, dobrando e eu ali caindo pra frente com o meu rosto colado à tela do computador. A gente corta pra isso. Esse movimento da câmera lateral, ele também é digital, mas é uma das coisas que eu mais gosto aqui, quando você vai e mostra ali o corpo pendendo pra direita, a câmera vindo da esquerda pra direita também. Sei lá, eu acho muito legal como o computador, ele tá só uma silhueta, então fica essa luz e o rosto vindo em direção da... Sei lá, eu gosto, eu acho bacana. Trilha sonora, essa trilha sonora tá disponível no YouTube, ela não tem copyright. E de novo aquele ângulo de cima, mas agora ele tem um pouquinho de movimento giratório ali. Aqui é uma das coisas que eu mais gosto desse curta, é esse enquadramento onde o meu rosto divide espaço com a tela do computador. E
é uma das coisas que eu gosto mais, por quê? Porque você tem todo esse efeito de erro, né, acontecendo na tela, você tem o efeito sonoro, você tem a trilha sonora que foi pra nível 10, certo? Se comparado ao resto do curta. Só que eu gosto desse enquadramento porque a tela do computador tá muito grande se comparado ao meu rosto. Isso foi uma ideia inspirada pelo filme do Chamado, onde o telefone é o grande objeto de terror, né? Então, em muitos enquadramentos, ele traz a câmera para perto do telefone e ele joga o ator lá para trás, ou a atriz lá para trás, ou a própria televisão mesmo, ele engrandece esse objeto de terror e ele deixa a vítima pequena, usando o enquadramento. Essa foi a minha tentativa aqui. Então, você vê que de 3/3 da tela, 2/3 é o computador e eu tô ali no cantinho, assim. Eu acho isso bem interessante. Tipo, eu acho que foi eficaz. De novo, giratório, esse é digital, esse movimento é digital. Agora a câmera vem se aproximando assim, gosto também, eu acho interessante. Esse eu amo, a câmera girando na tela do computador, se aproximando lá de cima, algo vai acontecer. Ok, 3 minutos e 26. Esse shot, ele não foi gravado no dia em que eu estava gravando as cenas do curta. O que acontece? Antes de gravar, eu fiz alguns testes, então eu tava com o celular aqui na mão e tava tentando arranjar jeitos, enquadramentos. Eu tava fazendo testes antes de pegar e falar, não, vamos gravar, mas por algum motivo, quando eu tava gravando o curta, eu não gravei essa reação do grito, dessa cara assustada ali presa ao computador. E depois eu percebi que eu precisava de um shot assim, mas eu não queria pegar e chamar o meu irmão de novo pra gente regravar e gravar tudo de novo. Então eu usei esse shot do ensaio, do ensaio que eu fiz, das tentativas que eu fiz anteriores. Então você pode ver que ali atrás a cor dele é até um pouco diferente. Ali atrás você vê um pouco do verde que eu comentei, porque até a iluminação do espaço estava diferente no ensaio, então eu tive que trazer bem para perto, eu cortei ele bem para perto ali do meu rosto. Ele não é muito longo, então quando você está assistindo eu acho que você não percebe muito a diferença, tá mais interessado no que está acontecendo e na expressão facial, mas enfim. Que a gente vai pro preto, ninguém sabe muito bem o que aconteceu. Aí eu vou abrindo, mostrando ali, tem a luz do computador. Aí tudo vai se iluminando aos poucos, pra mostrar, tipo, revelar que não tem ninguém ali na frente. Então a ideia é que eu fui sugado pelo computador mesmo. E aí você tem essa notificação, uma notificação é uma mensagem, e você tem esse símbolo, né? Essa caveira estilizada aí, onde o teclado é a boca, você tem o mouse e os olhos e o nariz de uma caveira, que eu recebi pelo WhatsApp, esse número misterioso que estava me mandando as mensagens. Basicamente a ideia era essa. Eu não sei, tipo, se isso são hackers de outra dimensão e que sugam as pessoas pelo computador. Eu não sei, eu sei que eu curti. E esse logo, essa caveira estilizada foi desenhada por mim. Não é perfeita também, mas eu acho o desenho dela bem legal, assim. E sei lá, eu curti. Se você perceber, a notificação do WhatsApp, ela também, nesse caso, ela não foi pega em câmera. Eu falei que tudo era em câmera, mas, tipo, várias coisas, pelo visto, não foram, né? Essa não foi feita em câmera, tanto que o som dela, ele abre quando ela acontece, né? Ele tem ele abre, assim, porque não foi bem mixado. Eu não fiz a mixagem de som decente, no caso, mas, enfim. Desculpa, pessoal. E aí, entra créditos. Essa fonte você também pode encontrar ela por aí, gratuita, ela não é nada demais assim. Minha mão na câmera, eu no storyboard de direção, edição também, Brasil 2020. Então é isso, basicamente esse foi aí Notification. Foi um processo muito bacana.
Se eu encontrar, você vai ver aqui algumas fotos dos storyboards desse curta-metragem. Foi tudo feito bem bonitinho, assim, bem planejadinho, para quando a gente fosse gravar, gravasse o mais rápido possível e da forma mais divertida possível também. Ele tem essa thumb que é aquele take do grito, que eu falei que é inspirado em Hereditário, mas também tem outra thumb que eu gosto bastante, que é ali o outro take que eu gosto bastante, que é o do meu rosto com a tela do computador, e aí você tem esse fade out da caveira estilizada ali, que eu acho uma thumb muito interessante também, uma imagem muito interessante. Tudo isso foi editado por mim, foi criado por mim, meu irmão ajudou na câmera, ajudou nas ideias também de como gravar, enfim, é algo que eu gosto de fazer e eu achei que seria divertido trazer esses comentários aqui e falar um pouquinho sobre o processo criativo dele também. É isso, esse é o vídeo de hoje, muito obrigado por ter visto até aqui, se você viu. Curte se você gostou, comenta aí embaixo o que você achou desse conteúdo. Eu acho que foi um conteúdo interessante, eu gosto de comentar sobre audiovisual, cinema, enquadramento, câmera, essas coisas. E me segue no Twitter, que é @umavezmateus. Lá eu faço alguns tweets decentes, outros nem tanto. Falo muito de escrita, dos meus contos que eu estou escrevendo. Está disponível na Amazon, o link vai estar lá embaixo, na descrição. E se inscreve no canal que eu vou tentar esse ano postar vídeos de uma maneira mais organizada do que nos anos anteriores. Não sei se vão ter temas, mas vão ser assim, vai acontecer, certo? Muito obrigado por assistir, eu sou o Mickey e até o próximo vídeo.